mentira. Eu não podia ficar de fora. Tenho irmão e irmão, os dois são. Legal. Legal. Então, Tem alguma coisa aí? Pedi aqui a permissão para o Renan Carvalho para a gente filmar, porque ele começou a conversar aqui umas coisas tão interessantes. Eu falei, pô, estamos perdendo aqui um programa de já filmar, né? Veio aqui me visitar em casa em Floripa, de Blumenau. Bom demais, Marcelo. Então se apresenta primeiro, por favor. Eu sou o Renan Carvalho, de Blumenau. Eu sou um dos condutores, cuidadores do movimento orgânico em Santa Catarina. E criador desse... Começou? Eu não gosto de ser chamado de criador, porque Você eu não criei. Na verdade, a ideia foi uma ideia que foi surgindo a partir da minha inquietação e da minha busca por respostas e por maneiras mais saudáveis e felizes da gente viver e se relacionar, tanto na vida como normal, como no trabalho. E a partir dessa busca, então, pessoas foram meio que se engajando e virou um movimento orgânico. E hoje o que é esse movimento orgânico? Hoje é um grupo de pessoas, na verdade, ele é totalmente informal. Houve um momento em que eu formalizei, montei um instituto, chamava Instituto Movimento Orgânico, e aí as pessoas se associavam àquilo, né? Mas foi mais eu ainda estava meio que dentro do paradigma ainda de controle, o negócio não deu muito certo. Então, aí eu peguei e falei, não, nós temos que ser informal e tem que ser livre, um negócio totalmente livre, né? E aí o que aconteceu? As pessoas que realmente participaram de algum tipo de atividade comigo, onde a gente, né, conduziu ou conseguiu demonstrar ou sensibilizar elas um pouco para esse tipo de pensamento, elas quiseram continuar e manter contato com isso. E todas aquelas que se conectaram dessa forma, elas quiseram continuar se encontrando, continuar conversando sobre isso, continuar uma caminhada que a gente fala de desconstrução de crenças que a gente tem aos montes. E cada vez que a gente desconstrói uma, parece que melhora alguma coisinha na vida. Então, quais são as principais crenças que a gente tem que desconstruir para ter um movimento mais orgânico, mais feliz na vida? Pois é, rapaz, me demorou um baita tempo para conseguir chegar assim na raiz da questão, né? Mas as principais crenças que eu acho que nós temos como humanidade, que nos prejudicam, que nos geram emoções destrutivas, que geram conflitos entre as pessoas, que geram necessidade de hierarquia, de um monte de coisas, são a crença na escassez, a crença na competição e a crença no controle. Da necessidade da gente ter que controlar as coisas para a gente buscar competir, para ganhar, para poder evitar a escassez na nossa vida. Isso faz com que a gente que a gente crie um mindset individualista, um mindset onde a gente primeiro prioriza nós mesmos, depois os outros. Né? E isso então a competição e o controle é já secundário, a primária é escassez. Primária escassez, eu diria. Então fala um pouquinho dessa crença aí de escassez. Olha, o que é a crença da escassez? Se a gente, né, fizer um estudo antropológico e arqueológico, a gente vai ver que o ser humano, até mais aproximadamente 10.000 a.C., ele vivia como caçador e coletor. Como é que a gente sabe disso? Nos estudos antropológicos tem tribos no mundo hoje que ainda vieram daquele período e que ainda vivem como caçadores e coletores. São pouquíssimas. Deve ter umas 10 espalhadas assim por diversos locais do mundo. Né? Uma delas, por exemplo, é os Zikumi, os Bushmen lá no deserto do Kalahari. Tem os esquimós no Alasca, também são outra tribo. Então, e geralmente essas tribos caçadores-coletores que ficaram, elas ficaram em lugares muito inóspitos, assim. São lugares onde são muito poucos, muito escassos os recursos. Quase você vai no deserto do Kalahari, você tem até alguns documentários que mostram essas tribos de Bushmen no deserto, não tem nada lá, é só nem água. Né? E eles vivem lá. Elas são os que pegam os pássaros? Eu não sei se eles pegam os pássaros. Precisava caçar pássaro para comer, porque não tinha nada quase. Não tem nada. E aí o que acontece? Nesses ambientes onde são os mais inóspitos do planeta, essas tribos, todas elas, e eles fizeram um estudo antropológico de uma antropóloga chamada Ellen Whitney Smith, ela fez um estudo bem profundo de diversas tribos do mundo, o que elas tinham em comum. E elas tinham em comum um comportamento colaborativo. Elas não competiam entre si. As pessoas ali, qualquer comportamento que alguém tivesse que meio que despontava para querer um reconhecimento ou querer ser melhor que o outro, eles já abafavam isso, porque o mais importante sempre era o grupo como um todo, o coletivo como um todo. Então, nos locais mais... E aí a mentalidade deles era uma mentalidade de abundância, sempre, mesmo estando vivendo no local mais escasso do mundo.
Né? Ou seja, eles achavam assim, não, a natureza é maravilhosa, a natureza nos fornece tudo, basta a gente sair, conhecer tudo, e aí existem até estudos que mostram que a inteligência humana ela regrediu depois que nós deixamos de ser caçadores-coletores, para vocês terem uma ideia. No livro do Sapiens, do Yuval Harari, ele fala disso aí. E aí então, quando a gente abandonou essa crença na abundância, de que a natureza nos fornece, basta a gente conhecer a natureza e saber buscar as coisas e colaborar uns com os outros que a gente consegue tudo, quando a gente abandonou essa crença, a gente começou a ter uma crença diferente. Falou assim, olha, natureza nada, a gente tem que se garantir. E aí a gente cercou terra e começou a domesticar animal para ter controle sobre a natureza. E aí, a partir do momento que a gente estabeleceu esse controle com a natureza, a gente começou com diversos problemas e conflitos que a gente não tinha até então, certo? A gente não tinha até então conflitos por propriedade, a gente não tinha até então conflitos por bens. Tudo era compartilhado, não tinha propriedade. Não tinha propriedade. A natureza é nossa, o mundo é nosso. E inclusive era muito interessante porque eles descobriram que os caçadores-coletores, eles mesmos foram descobrindo que quanto mais eles compartilhassem informações uns com os outros, mais eles teriam acesso àquilo que a natureza... Que é o que está começando a acontecer agora, né? Nós estamos retornando à nossa essência. Nós estamos retornando à nossa essência agora, né? E esse é um momento muito importante por causa disso aí. E aí a gente, né, para poder quebrar essa crença da competição e do controle, né, além de aprofundar nos caçadores, eu aprofundo mais ainda. Se a gente aprofundar biologicamente o nosso corpo humano, né, se a gente pegar a teoria da evolução de Darwin, ela é um produto de uma evolução colaborativa. Esse corpo nosso, ele não tem absolutamente nenhuma característica competitiva como tem os outros animais. Entre as células dos órgãos, você diz? A própria formação, não diga entre as células dos órgãos. Entre as células dos órgãos, não. Estou falando assim, o formato e a utilidade do nosso corpo. A anatomia e fisiologia não são para competição. Né? E aí você pode aprofundar em os felinos são competitivos. Todos os outros animais, felinos, caninos, tal, pássaros, tal, eles se destacam, eles têm algum tipo de habilidade. Eles têm algum tipo de habilidade muito, muito, muito grande que fez eles se destacarem e estarem vivos até hoje. Uma habilidade física. Né? Então, o pássaro que tem a capacidade de voar rápido, que enxerga longe, todos os animais eles têm uma coisa que eles fazem muito melhor do que o ser humano. Todos. Certo? Então, o faro de um cachorro, por exemplo, de um cão, 500 eles também são colaborativos ainda assim mesmo. Ainda assim, não, é que tá. É que a questão do competição e colaboração significa predominância. Não é uma questão de preto no branco, certo? Então, a predominância de comportamentos colaborativos por seleção natural foi moldando esse corpo no ser humano. Então, isso aí é muito importante, porque nós não conseguimos competir no mano a mano com nenhum outro animal, se a gente for ver. É bem difícil, certo? Mas a gente cria gatinhos e cachorros domésticos para se sentir superior. Exatamente. Mas aquilo que o corpo humano foi desenvolvendo são características, inclusive o próprio Darwin cita isso numa das obras dele, A Descendência do Homem, se não me engano. A obra do Darwin, ele cita que a principal característica que distingue o ser humano como espécie é a capacidade de sentir empatia. Empatia é a principal característica. Então, o que nós temos mais forte que qualquer outro animal? Porque tem outros animais que sentem empatia também. Né? Outros animais, tipo o elefante, o golfinho, os primatas, eles sentem um nível de empatia. Mas o ser humano é infinitas vezes superior à capacidade do ser humano de sentir empatia do que esses outros animais. Né? Então, essa foi a capacidade que mais se destacou no ser humano. E por que a capacidade de você sentir a dor do outro, de você cuidar de outro, por que essa foi a capacidade que mais se desenvolveu no nosso corpo? Né? Que inclusive a comunicação, que é o único animal que tem comunicação, é o ser humano, a comunicação é fruto dessa necessidade de colaborar mais. Porque os animais competitivos, eles não precisam comunicar, eles precisam ser cada vez mais fortes, um para bater no outro e fazer barulho, mas a comunicação, a necessidade da gente conseguir sobreviver colaborativamente fez a gente desenvolver a capacidade de comunicar. Então, assim, se a gente pesquisar, e aí a gente vai até nos parentes mais próximos nosso que existe, que é os chimpanzés e os bonobos.
Né? Os chimpanzés e os bonobos são dois tipos de macaco. O bonobo é um tipo de chimpanzé, uma espécie um pouco diferente. E é bem interessante, assim, se a gente estuda esses animais, os bonobos são mais próximos ainda um pouco. E eles têm, por incrível que Bonobos são pareça... os que ficam nas termas meditando lá no Não, Japão? aquele lá é o japonês. Aquele lá é o macaco do Japão. Lá. Os bonobos, eles têm um grupo de bonobos que ficam no rio Congo ali. E é a única espécie totalmente colaborativa. É o nosso parente mais próximo. E aí eles fazem vários estudos dos bonobos, né? Que eles têm uma coisa engraçada dos bonobos, que é o sexo livre, que eles falam lá, né? Mas é por quê? Não tem casamento, não tem casamento, não tem nada, o negócio é tudo propriedade. liberado, assim. E é incrível, são sociedades matriarcais, as fêmeas, justamente por ter a característica mais colaborativa, são aquelas que determinam como é que são as coisas, certo? Mas não bloqueiam ninguém, eles não têm nenhum tipo de violência entre eles. Quando dois grupos se encontram, eles já começam a se abraçar e já começam a fazer sexo. É uma coisa bem interessante. Bem assim. colaborativo. Bem colaborativo, mas aí o que acontece? Comida e tudo eles dividem todas as coisas, certo? Então é um tipo de sociedade e aí as características físicas dele, em comparação com o chimpanzé, que o chimpanzé já é mais competitivo, o chimpanzé já é bem de conflito, de tal, de macho alfa. O orangotango mais ainda. O orangotango já é bem mais, né? O orangotango já, na verdade, nós somos mais próximos, como espécie, do chimpanzé e do bonobo, do que o chimpanzé e o bonobo é parente do orangotango, ou do gorila. Eles estão muito próximos a nós mesmos, né? O ancestral comum nosso tem 6 milhões de anos, se eu não me engano. E aí o que acontece? A gente vendo isso, a gente vê que o corpo do chimpanzé e o corpo do bonobo são bem diferentes, se você analisar o formato anatômico, e o corpo do bonobo é muito parecido com o ser humano, certo? Eles caminham praticamente ereto, eles já emitem sons quase comunicativamente, eles já têm... O chimpanzé não, o chimpanzé já é bem competitivo, parece um bichão do mato mesmo. Então, se a gente analisar tudo isso, então, são milhões de anos de evolução fizeram a gente produzir um corpo cuja principal característica é a colaboração. Então essa coisa de competição que vem da escassez, o controle, é algo bem recente. Bem recente. Lógico, como aquilo que eu disse, a predominância é da competição. A gente também tem um pouquinho de competição ali dentro, tal, coisa, mas é mínima no ser humano. É mínima isso. Tanto que, como eu citei, nas tribos caçadores-coletores, quando manifesta algum comportamento assim, ele já abafa, né? É recente a partir da Revolução da Agricultura, que começou mais ou menos 10.000, 9.000 a.C., quando começaram a domesticar o trigo. E aí eles dizem que o trigo que domesticou o ser humano, né? Porque o trigo era uma gramínea que aparecia um grãozinho aqui, outro ali e tal, e depois virou o principal alimento da humanidade. E aí, mas por que isso? O ser humano começou a se preocupar com o futuro. Né? E aí, por que ele começou a se preocupar com o futuro? Porque ele falou assim, não, agora não vai ter para todo mundo mais. A gente não dá para confiar na natureza. Não dá para confiar na natureza, mas não dá para confiar nos outros seres humanos, que eles vão querer tomar da gente e tal. Mas teve algo que provocou essa mudança de paradigma aí? Olha, é a evolução, não dá para dizer que teve algo que provocou, né? A gente, houve um período ali de Era do Gelo, mais ou menos um pouco antes dessa época. Dá a entender que o que provocou isso começou em locais de muita abundância, ou seja, não ao contrário da escassez das caçadores-coletores, os locais que sobrava muita coisa, tinha alimento de sobra, tinha animais de sobra e tal. Foi ali que, de repente, quando começou a faltar alguma coisa, eu acho que o ser humano foi, opa, aí já começou a dar um medo, assim. Ele não estava acostumado com a escassez. Estava acostumado com a escassez. Se assustou. Né? Assustou. Mas, a gente, assim, analisando a humanidade, a gente já fez alguns estudos também, e a gente faz esses estudos em conjunto lá com o pessoal, né, do movimento orgânico. Parece que nós estamos... tudo é um processo evolutivo da humanidade. É como se... A gente faz uma comparação também com o ser humano hoje. Nós, cada um de nós, né? A gente, durante determinado período, até os 4, 5 anos de idade, a gente vive a nossa essência. Autônomo, colaborativa, sem julgamento, sem querer controle, sem competição. A gente é um ser humano puro, que a gente fala, né? E a partir de determinado momento, a gente desperta ali, a gente é educado. Aí a gente... Forma web. A gente recebe todas as informações da nossa cultura, dos nossos pais, da escola, de tudo, que diz que o importante para nós é garantir o seu, garantir o teu, a propriedade, esse aqui é teu, esse aqui é não sei o que lá e tal, a gente cria tudo isso. E aí, né, a gente vai aprendendo à medida que vai sofrendo, certo? Então, assim, quando a gente
vai gerando conflito, vai gerando dor aqui, dor ali, aí a gente vai chegando numa certa idade, com um certo nível de aprendizado, a gente vai voltando para a consciência de novo. Poxa, o puro era aquilo lá mesmo. Bora. Então, se a gente comparar um pouco a vida de um ser humano e a vida da humanidade, eu acho que é bem parecido nesse sentido. Os caçadores-coletores é como se fossem as crianças, certo? A vida que eles viviam era como se fosse a vida das crianças, certo? Obviamente, a humanidade precisava dar passos. Então, por isso que aconteceu o que aconteceu. Não é que é uma coisa ruim. Você me lembrou um filme muito antigo que eu adorei há muitos anos, Dersu Uzala. A Dersu Uzala, eu ouvi falar desse filme. Eu não lembro se eu assisti, mas é. E assim, essa evolução, esse processo, obviamente que ele trouxe conflitos, guerras, dores tal, e tudo mais para a humanidade. Mas isso fez com que a humanidade também adquirisse consciência. Então, o caçador-coletor, pelo fato de ainda ter uma mentalidade de criança, ele ainda era sujeito a cair na armadilha do controle, da competição e da escassez, certo? Por isso ele caiu, né? Agora, a humanidade, a partir do momento que isso está vindo agora, essa mudança, nós estamos resgatando isso com consciência, eu acho que daqui para frente a gente não cai mais nessa. Então, eu acho que é a evolução da humanidade. Tipo, depois que a gente chegou numa certa idade, a gente já viveu tudo, já passou todas as experiências, todas as dores, a gente chega num momento de vida que a gente não vai incorrer no erro que a gente incorreu lá atrás. Não que o erro tenha sido ruim, ele colaborou para o nosso aprendizado. Então, se a gente chegar à humanidade como um todo, é isso que está acontecendo. Então, nós estamos num momento agora onde a gente está tomando consciência. Poxa, fizemos tanta coisa. Tem esperança, então. Fizemos tanta coisa. Não é tudo isso que nós fizemos aí, olha que... Mas não é porque a gente não está condenando o que foi feito. O que foi feito contribui para o nosso aprendizado como humanidade. Então, as coisas que acontecem, o mais importante é a gente nos perceber agora. E a gente trabalhar para que essa consciência seja resgatada. Poxa vida, nós somos colaborativos, gente, nós não somos competitivos. Não adianta a gente ficar aí tentando competir, se ganhar competitividade, não sei o que lá. Para quê? Vamos nos ajudar, para que escassez? Poxa, se a gente ajudar um ao outro, quando tem enchente lá em Blumenau, tu vê todo mundo colaborando. É justamente os problemas, é só na dor que a gente colabora, entendeu? E por que a gente não pode colaborar mais? Por que a gente não pode, né? Então, isso aí essa é a oportunidade que nós estamos tendo agora. E aí no movimento orgânico a gente quer reforçar isso. O que a gente pega é essas crenças e a gente pega para atacar elas mesmo. E para que isso, né, seja despertado cada vez mais em cada líder, em cada... Né, isso que eu ia te perguntar, o que um líder empresarial precisa mudar no seu forma de pensar, falar, sentir e fazer para poder ter prosperidade, ser bem-sucedido num ambiente colaborativo? Aí que tá, né? Primeiro, a gente precisa entender que a crença na abundância, ela vem de uma forma distorcida na nossa sociedade hoje. A gente pensa que a abundância tem muita coisa, certo? Bens materiais, certo? Não, então a gente tem que ter acesso à abundância e tal, pensar a abundância que a gente tem. E essa abundância de bens materiais, ela não é uma abundância equilibrada. Porque o ser humano, quando ele viveu colaborativamente, ele tinha o que ele precisava para viver, certo? E a maioria das coisas que nós temos, dos bens que nós não precisamos deles. São luxos que a gente é o medo do futuro, vai incorporando. É o medo do futuro, é o ego, é o luxo. São essas coisas, é o status, são essas coisas que vão construindo essa noção de que nós precisamos ter. Esse movimento minimalista de que a gente precisa de pouco para ser feliz. Isso aí encaixa nessa noção colaborativa. Porque se a gente precisa de pouco, a gente pode ajudar mais. Geralmente as pessoas que mais ajudam são os mesmos tempos, são as coisas que... se a gente precisa de... Não preciso disso. Então, se eu não preciso, eu posso ajudar o outro. Eu posso dar isso para o outro, eu posso fazer pelo outro. Né? Então, muito do comportamento competitivo, ele está meio que vinculado com o consumo. E hoje em dia, essas três coisas, o controle, essas três crenças sendo muito fortes, obviamente que o capitalismo ele contribui para que essas crenças sejam reforçadas, e quanto mais elas são reforçadas, mais as pessoas consomem. Ou seja, o consumo, isso é outra coisa que a gente trabalha bastante, né? Então, o empresário, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é o quanto ele participa disso. O quanto ele quer uma empresa para participar disso, para participar
desse estímulo ao consumo, desse modelo competitivo, dessa provocação de situações de carência nas pessoas para que elas busquem gatilho da escassez, gatilho da escassez e coisas desse tipo, entendeu? Então, quando ele quer participar disso, essa é a primeira consciência que eu trabalho muito. E assim, eu te falo, o movimento orgânico de todos, eu te falei que eu conheço muita gente, muitos movimentos, eu acho que a gente é o mais ousado nesse sentido, é o que foi mais longe, entendeu? Porque a gente vai muito profundo nessas crenças mesmo que estão assim, e assim, aí, lógico, a gente meio que dá a cara a tapa, a gente coloca a gente mesmo nisso. Né? Pá, Renan, mas tu fala isso, mas tu tá andando de carro? Não, o carro é emprestado, eu ando de carro 1.000 sem ar. Mas ainda anda de carro, né? Mas aí eu falo, sim, e eu também estou desconstruindo essa crença. E eu também vivo minha vida hoje de um jeito que muito pouca gente vive. Porque de 3, 4 anos para cá, eu nunca mais fiz esforço para vender alguma coisa. As coisas têm que acontecer naturalmente. E assim que tem que ser. Então, se o amigo meu tem um carro e me empresta, pronto. Eu não preciso nem fazer força. Né? Então, essas coisas, esse é usar o colaborativo, esse é o estímulo do colaborativo. O pessoal do movimento orgânico, a gente está um pouco entrando nisso. Para que a gente precisa comprar, gastar, fazer, se a gente pode colaborar entre nós? Né? Isso tem a ver com esses movimentos políticos de comunismo, socialismo, ou é outra coisa que você está propondo? Não, absolutamente nada a ver. É uma coisa que comunismo, os ismos aí, comunismo, socialismo, não sei o que lá, são maneiras de controle que a sociedade criou. Segue, tanto como o capitalismo segue o controle. Comunismo, tudo é controle. Segue na escassez. Tudo segue na escassez e na competição. Né? E a gente percebe que até o modelo, o sistema político que a humanidade vive é um sistema competitivo. Então, mas seria anarquia ou não é anarquia a proposta? Depende do conceito de anarquia. Eu acho que a anarquia, as pessoas têm medo da anarquia porque o ser humano, se ele viver livre de controles com um pensamento competitivo, ele vai fazer um monte de porcaria. O ego está controlando. O ego vai estar controlando, então as pessoas precisam estabelecer controles de alguma forma e os governos têm que controlar de alguma forma. Mas a partir do momento que a gente propõe uma mentalidade colaborativa, a gente não precisa ter medo mais. Voltar a ser criança. Voltar a ser criança. Aí dá para entrar no reino do céu, disse Jesus. É o que disse Jesus, mas a ideia é essa. E a gente confiar na nossa natureza. Se a nossa natureza é predominantemente colaborativa, se nós somos fruto se o nosso corpo é fruto de uma evolução colaborativa, por que nós temos medo de ser colaborativo? Então, a gente precisa trazer e resgatar isso. E o líder, o que a gente começa a trabalhar na empresa? A gente começa a quebrar. A gente não tem tempo, não tem jeito de fazer e tal. O que a gente começa, as lideranças, por exemplo, que estão no movimento orgânico, os empresários, à medida que eles vão, no tempo deles, desconstruindo algumas crenças, eles vão mudando o jeito de tocar a empresa deles. Esses são os exemplos que a gente tem. Né? E mudando muito. Né? Então, você pode dar, por exemplo, exemplos de empresas que são colaborativas e mostram que podem ser lucrativas sem esse exagero, essa coisa, né? Uma abundância saudável, e elas comprovaram que é possível uma abundância saudável, equilibrada, sendo colaborativa? Olha, é difícil dar um exemplo a nível de Brasil, ou a nível de coisa assim. Né? O que eu posso citar é o que eu já vi em termos de pequenas organizações onde as pessoas vivem. Por exemplo, Palhaços da Alegria. Conhece o Palhaço da Alegria? É de que cidade, Palhaço? Não, o Palhaço da Alegria foi o primeiro, eu esqueci o nome dele, é um que veio dos Estados Unidos e ele veio com aquele negócio do... Doutores da Alegria. Doutores da Alegria, isso, Palhaço da Alegria, Doutores da Alegria. Então, conhece Doutores da Alegria? Esse é um exemplo. Esse é um exemplo de organização. O cara não está ali, a preocupação eu esqueci o nome dele, eu já vi várias palestras dele, inclusive os vídeos. Isso começou, é o que inspirou o filme lá do Pat Adams. Do Pat Adams, exatamente, inspirou o filme do Pat Adams. Então ele veio dos Estados Unidos para cá, ele trabalhou como palhaço, ele queria ser ator na Broadway, trabalhou como palhaço nos Estados Unidos para hospitais, e aí aquilo lá tocou ele de tal forma que ele voltou para o Brasil e falou assim, vou começar isso aqui no Brasil. Então hoje tem vários movimentos desses no Brasil, mas o original, que foi o Doutores da Alegria, foi com ele. E aquilo ali é um tipo de exemplo, onde ele tem 60, 70 pessoas na organização que trabalham com ele, onde a organização dele treina e prepara essas pessoas, e o grande propósito deles não é lucro, ganhar dinheiro e tal, não, primeiro, se sustentar. Então a sustentabilidade é o foco financeiro de uma organização assim, colaborativa.
E a partir do momento, e essa sustentabilidade vem de quê? Então o lucro que a gente tem, né, a gente vai viver da forma que a gente precisa, sem exagero, sem nada, a gente vai viver minimamente da forma que a gente precisa e a gente vai fazer com que a organização também sobreviva da forma que precisa e a gente investe aquilo em cada vez mais a gente levar isso para as pessoas. Legalmente é uma empresa com fins de lucro? Sim, com fins de lucro, se eu não me engano, com fins de lucro. Não sei, doutor, ele criou hoje. Mas você pode criar de qualquer forma. O Yunus. Porque no Brasil não tem uma empresa que não seja com fins de lucro ou sem fins de lucro, como na Colômbia que tem a B, né? Tem, não. Que Aqui no Brasil não. Legalmente dá para você fazer uma empresa lucrativa que trabalhe com fim social, uma coisa assim, entendeu? Aqui não, aqui você tem que ser uma ONG. Você tem que ser um instituto ou uma ONG, que é o que a gente fundou ali. Só que aí, obrigatoriamente, para você obter receita, você não pode vender produtos ou fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, o Brasil ainda não está preparado legalmente. Não. E os governos e os sistemas, eles sempre estão atrás. Né? Nós, quando a gente vai desconstruindo as coisas, que a gente vai criando maneiras de fazer e depois a gente tem que encaixar de algum jeito ou tem que viver meio à margem do governo até que eles descubram uma lei que encaixa a gente. Na Escola da Ponte. Escola da Ponte também. Eu cheguei a fazer um curso de Escola da Ponte, né? Eu desescolarizei uma das minhas filhas, ela ficou fora da escola há 4 anos, agora que ela voltou. Então, são vários exemplos assim que a gente trabalha, porque entendendo que muitas vezes o sistema, da forma que ele está construído, da forma que a gente procura educar a nossa sociedade, nós estamos educando ainda para aqueles conceitos. Começa na escola a coisa do competição, controle. A gente começa... Casa e escola, né? Casa e escola, os dois. Mas a competição lá em Blumenau tem duas escolas colaborativas para dar essa educação mais Olha, já está começando também, não tem ainda no nível que a gente gostaria, né? Aqui em Florianópolis tem mais, aqui em Florianópolis já tem escolas bem legais aqui nesse sentido. Blumenau tem 1 ou 2 escolas que começaram, inclusive minha filha estudou numa delas um tempo, mas ele ainda não se sabe como... O problema de uma escola hoje colaborativa é que ela está amarrada num sistema que ela tem que pagar professor, não sei o que lá, tem que prestar conta e tal, e até o jeito dela se gerir como escola, por exemplo, você contratar um professor para dar aula, certo? Ainda é um sistema totalmente mecânico. O cara tem que vir aqui, você tem que pagar 1 hora para ele e tal, então você não tem como você desenvolver um ser humano dentro desse modelo. Então as escolas que tentam ser colaborativas assim, pelo menos as que eu vi ali, chegam num ponto, até elas prestam atenção, a gente até as crianças ali até os 3ª, 4ª série, eles conseguem trabalhar bem, mas a partir dali, aí já entra no... professor, agora tem que dar matemática, agora tem que dar... Aí é um choque, né? Que se a criança veio do colaborativo de repente... Exatamente. E a minha, eu tirei da escola justamente nesse período, quando ela começou a chegar ali, aí eu já vi que ela começou a ter uns traumas assim, eu vi que a competitividade fazia mal para ela, e as crianças não tem jeito de você fugir disso, porque na escola começa a acontecer. Aí eu tentei montar uma associação, através da associação de pais lá, a gente montar uma escola alternativa, mas também não conseguia, porque aí os pais não querem, aí a gente percebe que a sociedade ainda não está pronta também para isso. Aí eu peguei e falei assim, bom, a última alternativa é o quê? Educação domiciliar ou desescolarização. Eu comecei a estudar isso e falei, não, quer saber? É o que vai acontecer. Mas ainda assim, há o choque, né? Porque na hora de ir para o mundo, mercado de trabalho... Aí que tá, né? O que é o mercado de trabalho? Não pode isolar, não é isso? Mas o que é o mercado de trabalho? Nós temos que fazer uma análise. O que é o mercado de trabalho? O que é um emprego hoje? Se não uma forma da gente trabalhar dentro dessa máquina de competição, escassez e controle. Então, e hoje o que está acontecendo, e ainda bem que nós temos acesso a isso, mas está acontecendo muitas iniciativas de gente que não está tão ligada nisso. Gente criativa, a criatividade vem de quem não veio dessas escolas. Certo? A criatividade vem de quem... Millennials, centennials... a coisa está assim, né? Então, por exemplo, a minha filha eu não tenho o menor medo, porque o fato dela ter ficado em casa 4 anos, agora ela voltou para a escola de novo. Que idade ela tem? 14, vai fazer 14 agora. Mas não tenho o menor medo, porque em casa ela construiu uma segurança muito grande sobre ela mesma. Certo? Que é uma coisa que na escola é muito difícil, porque você está sempre se comparando. Em casa ela é muito segura de si. Ela faz as coisas que ela gosta, que é desenho, teatro e coisa, ela se dedica a um monte, ela faz. Então ela é uma ilustradora já. Agora que ela entrou na escola, as colegas dela tudo já começaram a querer comprar desenho dela. Então se ela quiser já, hoje, com 14 anos, viver,
Ela já vive. Mas o homeschooling pode por lei? Então tem Por outras lei, vezes uma por lei pesquisada nós e tivemos, como nós que- tivemos, nós tivemos até o meio do. Não, até o começo desse ano. Até o começo desse ano, aí estava tudo meio que parado, porque estava um julgamento no STF, porque começou. Na verdade, o movimento de homeschooling no Brasil está muito grande. Né? Quando eu tirei da escola em 2014, foi 4 anos, é 2015, tinha mais ou menos 2.500 famílias. Hoje nós vamos ter mais de 15 mil famílias no Brasil que estão Esse ano praticando que- o homeschooling. Não, mas aí o que acontece? Aí estava pendente esse julgamento do STF, por causa que aquilo ali chegou lá no STF, por quê? Porque geralmente em algum lugar no Brasil, algum conselho tutelar aí entrou com um processo contra uma família que estava fazendo, e aquilo lá foi subindo de distância e chegou no STF. E aí eles tinham meio que, olha, ninguém pode fazer nada contra famílias que estão fazendo homeschooling enquanto a gente não julgar esse mérito dessa questão. E esse mérito foi julgado no começo do ano agora, e o parecer foi contrário pelo STF, mas não contrário à educação domiciliar. Foi contrário à forma de fazer, porque não tinha sido regulamentado, ele precisava de uma regulamentação. Então a única coisa que o STF fez foi o seguinte, olha, tem que ir para o Congresso e tem que regulamentar. Depois que regulamentar... Não foi bom no final, né? Não. Porque vai regulamentar. Aí essa regulamentação agora que vão fazer, que aí o governo atual está querendo propor e tal, para mim não muda em nada, porque eu não trabalhava